quinta-feira, 17 horas, recebendo a Bárbara Ferracioli com o tema Possibilidade de Interrogatório Virtual do Réu Foragido. Tema que gerou já imensa repercussão nas redes sociais e que, por certo, será também objeto de muitas perguntas de todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Calil. Alegria ter te encontrado na inauguração do Tribunal do Júri. Cláudia, nossa diretora da Fama, Faculdade de Maringá, onde eu estarei no dia 26 de abril. Me corrija, Cláudia, se eu estou errado. Me ouvem bem? Luiz Roberto, tudo funcionando no som? Muito bem. Então, vamos... Salve, Ronaldo! Estava esperando você chegar para começar e incluir a Bárbara aqui no nosso vídeo. Seja bem-vinda, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, professor. Obrigada Tudo pelo ótimo. convite. Me ouve bem? Muito bem. Ouço bem, vejo bem. E o Ronaldo está aqui acompanhando a live já, Bárbara. Você Ele não se devia livra estar dele aqui. de jeito nenhum. Ele devia estar aqui fazendo a live junto, isso sim. A Bárbara diz isso porque os dois escreveram um artigo juntos para o Portal Migalhas, que é o nosso maior portal e mais importante portal de notícias jurídicas do Brasil. Quem ainda não acompanha o Migalhas, vale a pena conferir, se inscreve, tem uma migalhas diárias que a gente recebe no WhatsApp, são fantásticas, e a Bárbara e o Ronaldo escreveram um artigo da possibilidade de realização de interrogatório virtual do réu foragido. Bárbara, antes da gente chegar no tema, já está cheio de gente aqui ansioso para você começar a falar do tema. Conta um pouquinho para nós da tua trajetória, onde que você estudou, onde que você está trabalhando, um escritório super bacana aí com os meus amigos, mas quero que você conte quem são eles e dá uma visão geral aí do teu tema de estudo, o que que você trabalha. Tá bem, professor. Primeiramente, quero te agradecer mais uma vez pelo convite. É uma alegria, uma honra estar aqui nesse espaço. Eu gosto muito das lives que você faz. Eu vejo que é um espaço muito democrático, porque tem desde advogados mais experientes e escolados, desde pessoas mais iniciantes na profissão. Eu vejo a participação de muitas mulheres, então isso me deixa muito feliz também, que eu vejo que existe essa igualdade aqui nesse canal. E então agradeço, tenho uma estima muito elevada pela sua pessoa, pelo seu trabalho, pelo trabalho do seu escritório, e é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Muito obrigado. Você sabe que te interrompendo, eu faço questão absoluta, dando um abraço aqui para a Juliana Bertoldi, minha amiga, que já esteve aqui conosco. Não só as mulheres têm espaço, como espaço igualitário ou maior. Nos últimos 2 anos, nós recebemos exatamente o mesmo número de mulheres e de homens, e eu faço questão de seguir uma regrinha. Uma semana é um homem, uma semana é uma mulher. Nem sempre dá certo, mas quando não dá certo, a gente compensa. E eu tenho feito um esforço grande. O André esteve aqui comigo, o André Nunes, a Mariana Lopes esteve aqui comigo, mas eu quero também fazer uma igualdade também de raça. Então, os advogados negros estão super convidados. Quem tiver pauta, quem tiver tema, quem tiver dica, me avisa aqui que eu faço questão de convidá-los e abrir esse espaço para todos. Enfim, muito legal. Ótimo, ótimo. Vai daí, Bárbara. Então, professor, eu tive uma trajetória, eu ingressei até recentemente na advocacia criminal em si, um pouco mais de 1 ano. Antes disso, eu trabalhei como assessora jurídica no Ministério Público por 3 anos e alguma coisa, atuando em matéria criminal. E antes disso, eu trabalhei em um escritório de advocacia, sendo advogada na esfera de direito empresarial. E mesmo, foi um escritório que eu comecei a trabalhar quando eu era estagiária ainda. Aí me formei, fui ficando e era um espaço muito legal. Eu gostava muito das pessoas, da equipe em si. Mas a matéria, assim, eu estudava, trabalhava, fazia tudo o que tinha que fazer, mas meu coração sempre foi do direito penal. Então eu tinha essa inquietação, assim, eu estou trabalhando com empresarial, mas eu amo direito penal. Minha monografia de faculdade foi sobre direito penal. Meus estudos sempre foram em direito penal.
Aí chegou um momento da vida que eu já tinha alguma maturidade emocional ali, que eu falei, não, eu vou atrás do que eu gosto mesmo. E foi quando eu consegui, daí, fiz um teste seletivo para ser assessora do Ministério Público, para trabalhar com direito criminal, e naquela época ainda tinha uma pretensão de talvez ser promotora de justiça. Só que no percorrer aí nessa trajetória, como a vida ela não é nada linear, né? Eu acabei descobrindo que, na verdade, assim, eu não tinha muita vocação para ser promotora. Eu tinha essa coisa da advocacia dentro de mim. Eu gostava muito de advogar e eu gostava muito do direito criminal. E daí surgiu uma oportunidade de eu unir aí meus dois amores na vida. E a Tuxa, a Marion, me chamou daí para trabalhar com ela, trabalhei um período com ela, foi uma grande escola para mim. Tenho uma admiração enorme, uma gratidão enorme por ela, porque o escritório dela abriu as portas para que eu realizasse esse sonho de começar na advocacia criminal. E uma baita professora, enfim, todos os elogios possíveis a ela, que me abriu essas portas. Então, foi assim que eu me encontrei no mundo, digamos. E depois que eu descobri que a advocacia criminal era o que eu gostava de fazer, parece que a minha vida começou a fazer sentido como um todo, assim. Foi uma coisa, assim, muito surpreendente. Foi como se eu me encontrasse realmente no mundo, e eu faço esse trabalho hoje no escritório do Samuel e da Carla Karsten, Samuel Falavinha e Carla Karsten, que são dois baitas advogados, aprendo muito com eles. Também tive uma sorte de acabar caindo nessa equipe. Eu vejo que acho que Deus vai colocando as pessoas certas na nossa vida na hora certa. Então, eu também me encontrei por ali e sou muito realizada, muito feliz hoje podendo advogar e advogando sempre com grandes pessoas e que são inspiração para mim. Então, esse é um pouquinho do enredo. Sou uma advogada apaixonada. Muito bom. E a gente tem recebido uma série de advogados apaixonados. Os nossos eventos de quinta-feira esse ano começaram com o Diogo Malan. Eu acho que a grande lição que o Diogo deixou foi justamente essa, dizer que ele é um apaixonado pela advocacia, e foi muito bacana o depoimento que ele deu. E, Bárbara, esse tema do interrogatório virtual do réu foragido, ele é polêmico. E da onde que surge essa tua inquietação com esse tema? Então, professor, foi, na verdade, um caso concreto que eu e Samuel atuamos lá no escritório, que nós fomos procurados por um cliente, enfim, que estava em situação de fuga, por opções da vida dele, por entender que ele não tinha interesse em se entregar naquele momento, existia um mandado de prisão expedido contra ele, e ele não queria, naquele momento, entregar voluntariamente sua liberdade ao Estado. Mas ele queria que o processo fosse acompanhado e que as garantias que ele teria direito ali para exercício de defesa fossem, né, efetivadas. Aí me deparei com essa situação problema. Poxa, ele está foragido, tem um mandado de prisão preventiva expedido, mas está em vias de acontecer um interrogatório. Então, eu preciso que ele seja ouvido. Ele tem coisas importantes para acrescentar no processo e ele tem, legitimamente, o direito de autodefesa, independentemente da situação em que ele se encontra, né? Aí comecei a fazer pesquisa sobre esse assunto, porque na minha cabeça era muito óbvio, né? Ingenuidade de que não, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ele conserva o direito de ampla defesa dele, tanto pela defesa técnica quanto pela autodefesa, estando solto, estando preso, estando em fuga. Mas aí que eu descobri que esse não é o entendimento que prevalece. O STJ, ele tem um precedente aí recente do ano passado, de junho do ano passado, da lavra do ministro Sebastião Reis, que até surpreende, porque quem advoga no criminal sabe que ele é um ministro que normalmente preza, assim, por assegurar as garantias processuais penais, né? Então, é um ministro ali da sexta turma, que nós esperamos uma conduta aí mais compatível com a Constituição em termos de assegurar garantias e direitos fundamentais, mas ele deu uma decisão em um habeas corpus, que foi acompanhada à unanimidade pela sexta turma, dizendo que não era permitido que o réu foragido participasse de seu interrogatório por videoconferência, porque isso seria premiar o acusado pela sua própria torpeza, né? Seria premiar a astúcia daquele que não cumpre a decisão judicial. E daí, qual não foi minha surpresa, quando eu fui tentar despachar o caso, fiz o pedido, tinha que fazer, despachar o caso com o juiz em primeiro grau, e ele já me adiantou que iria negar, que ele ia seguir o STJ.
Fiz o pedido, foi negado e subi para o tribunal aqui, em habeas corpus, fui despachar com o relator rindo de mim, falando, não, doutora, não existe nenhum precedente nesse sentido na Câmara e eu não vou abrir essa porta. Aí eu falei, não, enfim, tô vencida, mas eu não concordo. Estou vencida, mas e resignada. E eu acho que essa lógica que o STJ coloca, ela tem vários problemas. Porque, veja, primeiro que parte de um princípio geral de direito, né? Não vamos premiar o acusado por sua própria torpeza. A ninguém é dado beneficiar-se da sua própria torpeza. Então, estou aqui aplicando o princípio geral de direito numa esfera processual penal, o que, para mim, não faz nenhum sentido, porque se a gente estivesse falando de um processo civil, que eu vou punir um litigante de má-fé, que eu sou regido por um princípio de cooperação, de lealdade processual, até vai lá essa lógica, eu acho que faz sentido. Mas dentro de um processo penal pós-Constituição de 88, em que o devido processo legal ele só se materializa se a gente assegura a ampla defesa e o contraditório, eu usar um raciocínio simplista como esse, de que você não teve um bom comportamento no processo, então eu não vou te ouvir, me parece que isso não é compatível com um processo penal democrático, que essa resposta ela é insatisfatória, de tão rasa, ela não enfrenta a questão com a densidade que esse tema merece. Então, quando é para beneficiar o acusado, vamos negar o 220. Mas, em todos os outros casos, vamos aplicar o 220. E é uma situação, e é um argumento que realmente ele fica nisso, ele fica ali pairando no vazio mesmo. Toda a construção, né, ou a falta de construção, é nesse sentido de não premiar a torpeza. E aí vem um ponto que você deve abordar, que é essa aplicação de dispositivos aí do código que já estão superados pela prática, essa discussão da própria videoconferência. Mas antes disso me surgiu uma situação, Bárbara. Você falou do HC do ministro Sebastião, e aí você disse que você estava num caso, você levou esse caso para o TJ e o relator do TJ negou. A turma acompanhou, a Câmara acompanhou o relator, e você levou isso para o STJ ou encerrou a discussão? Ainda não levei. Tá. Ainda não levei, não sei se vale a pena, não sei. Eu até conversava sobre esse assunto também numa aula do IDP, que eu estou terminando uma pós de penal e processo penal no IDP. E em uma das aulas tive aula com o ministro e joguei esse assunto na mesa, porque realmente é um assunto que me revolta, como vocês podem ver. E ele concordou comigo, ele falou, não, Bárbara, eu vejo muito, quando isso chegar no STF, esse entendimento não vai prevalecer, porque isso remonta àqueles dispositivos revogados do CPP, quando a gente condicionava o direito de apelação ao recolhimento à prisão, ou quando a gente dizia, o legislador processual penal de 1940 dizia que se o acusado, depois de ter apelado, fugisse, a apelação dele seria julgada deserta. Então, esse tipo de raciocínio que foi empregado lá atrás e que foi objeto de foi superado a partir de uma construção jurisprudencial ali muito firme e muito sólida na defesa da garantia incondicional do exercício de defesa, a revogação desses dispositivos não foi à toa, né? Já surgiu um movimento jurisprudencial de, pelo menos, perto de 2008, um pouquinho antes de 2008 para frente, que veio para dizer para o legislador processual penal, que era de 1948, que nós não toleraríamos mais nenhum tipo de condição ou de restrição à garantia da ampla defesa, que isso não era mais compatível com um processo penal democrático pós-Constituição Federal de 88. Então, quando o STJ já tinha uma súmula falando sobre isso, que não, a apelação é independente da prisão. Vieram duas leis depois revogando os dispositivos que impunham esse tipo de condição ao direito de apelar. Então, me parece que quando em 2021, 2022, a gente diz que o réu, por estar foragido, não vai ser ouvido, ou ele só vai ser ouvido se ele se apresentar para cumprir o mandado, a gente está retrocedendo. A gente está retrocedendo em termos de direitos e garantias fundamentais adquiridos já há muito tempo, né? Então, eu não vejo
nada de positivo vindo desse tipo de raciocínio. E nessa tua pesquisa para o artigo que você e o Ronaldo escreveram, e o Ronaldo está soprando aqui que o ministro que coordenou essa posição é o ministro Gilmar Mendes, depois a gente vê se foi ele mesmo, o Ronaldo nos confirma aí, Ronaldo. Vocês encontraram decisões favoráveis? E a pergunta é interessante porque quando nós divulgamos a live, eu e a Bárbara, o juiz em Santa Catarina, o Alexandre de Moraes, disse que sim, que ele é favorável ao interrogatório do réu foragido por videoconferência. Vocês encontraram alguma decisão favorável, Bárbara? Não, professor. Eu me concentrei mais nas cortes superiores ali, em precedentes lá de cima, aqui no nosso tribunal, mas não encontrei. Foi assim, porque parece, né? E soa muito bonito você dizer isso, né? Muito moralista. Como assim? Você está fugindo? Você está negando o cumprimento de um mandado de prisão e você ainda quer que eu te escute, né? Parece uma coisa assim muito sustentável do ponto de vista moral, mas não no ponto de vista jurídico, né, e processual penal não tem nenhum cabimento, mas infelizmente não, minha pesquisa não foi animadora. Bem, mais ponto para a pesquisa, porque é uma coisa que eu sempre digo aqui para os advogados, quando a gente discute temas, não é porque tem súmula contrária, não é porque todas as decisões são contrárias que o nosso posicionamento está errado. Nós precisamos enfrentar esses posicionamentos e revogar esses artigos que não estão dentro da visão da Constituição Federal 88, bem como as súmulas que não estão mais vigentes, por assim dizer, mas permanecem válidas no seu uso cotidiano. Então, esse é um ponto bem interessante. E aí, Bárbara, dá para puxar o Alexandre de Moraes para esse barco, para pegar aí uma palhinha dele nesse tema para nos ajudar. E essa questão da videoconferência, ela está totalmente superada e isso se deve muito à questão da pandemia. A pandemia também nos ajuda nesse impulso de buscar a possibilidade do réu foragido ser ouvido? Sim, com certeza. É uma discussão que, inclusive, surge, né, contemporânea à pandemia, porque houve, então, a virtualização dos atos processuais que, em regra, eram realizados de modo presencial. Então, veja que não é nenhuma escolha do acusado, né? Eu quero ser ouvido por audiência virtual. É como está sendo a regra. Então, se a gente estivesse falando aqui numa audiência de instrução que fosse acontecer de modo presencial, o acusado ele teria uma escolha bastante difícil. O acusado com um mandado de prisão expedido contra si, né? Vou na audiência correndo o risco de que cumpra um mandado de prisão e eu nem saio de lá, já fico preso, ou não vou. Agora, não existe mais esse fator inibidor, né? Se o processo, se a audiência ela vai ser de modo virtual de qualquer maneira, porque essa é a regra, né, em função da pandemia, por que eu não vou deixar que o acusado compareça virtualmente ao ato e exerça a sua autodefesa? Não tem mais essa impossibilidade material, né? Então, com certeza, é uma situação que, digamos que entra na lista ali de consequências da pandemia. A pandemia ela trouxe na esfera judicial tanto efeitos positivos quanto efeitos negativos. A gente vê essa questão, possibilidade de trabalhar de casa, fazer audiências por todo o país sem precisar se deslocar. Isso pode ser visto aí por muitos como um ponto positivo. Para os julgadores, essa questão de conseguir, por incrível que pareça, uma prestação jurisdicional mais célere, e ganhamos, às vezes, em quantidade, perdemos em qualidade, enfim, sempre tem assim um lado positivo e um lado negativo. Logicamente, para o acusado, é um ponto positivo a virtualização do processo. E por que ele não vai poder se aproveitar disso, né? Por que ele não vai ser ouvido de modo virtual, que tem sido a regra, principalmente quando não existe nenhuma vedação legal. Quando o Código de Processo Penal ele trata do interrogatório do acusado, ele não faz nenhuma exigência de que esse interrogatório se dê de forma presencial. E justamente por isso que a gente não pode entender que não seria aplicável de forma extensiva o 220. Ele é aplicável para todo e qualquer ator do processo.
incluindo o acusado, tanto que os acusados presos estão fazendo audiências de modo virtual. Então, eu não vejo isso como um prejuízo ao processo. Eu vejo isso muito mais como um benefício a todo o processo penal, né? Se a gente está aqui num processo penal democrático, em que a participação do acusado tem que ser plena, em que o exercício do direito de defesa é assegurado totalmente, né? Seja por defesa técnica, seja por autodefesa, eu vejo como um benefício que a gente tenha tirado a barreira física para o comparecimento do réu ao processo com a pandemia. Eu acho que ele poder participar, estando foragido, estando em qualquer lugar, acessando por um link, a gente ganha no processo penal, a gente não perde. Muito bem. Eu estou conversando aqui com a Bárbara Ferracioli. Estou com o teu sobrenome correto, Bárbara? A pronúncia? Isso. Uhum. E a Bárbara está tratando conosco da possibilidade de interrogatório virtual do réu foragido. E o Luiz Roberto Juraski Lino, que está fazendo aqui o nosso backstage, colocou o Pix dos Anjos Noturnos. Nós temos tentado a cada 15 dias, com a coordenação da Sandra Regina Soares, @Sandra RR Silveira, Sandra Silveira, fazer a doação de 350 refeições para moradores de rua. Então, quem quiser colaborar, fica o convite, está o Pix na nossa tela. Também quero, e o tema é importante para o Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, convidar a todos para se integrarem, serem sócios e associados do IBDPE. Eu vi aqui o Ronaldo, que é nosso conselheiro do IBDPE, o Guilherme Luquezzi, nosso ex-presidente, o Rafael, nosso diretor tesoureiro, com certeza muitos outros aqui que eu não consegui, diante de um público tão seleto, não consegui ver todos, mas fica o convite, vai lá no www.ibdpe.com.br, faça a sua associação, é um valor anual super em conta, R$150, participa dos nossos clubes de debates, grupos de estudo, publica artigos. Aliás, Bárbara, já publicamos o teu do Ronaldo no IBDPE? Eu acho que não. Acho que não também. Acho que não. Se vocês autorizarem, estão convidadíssimos para publicar. Guilherme está aqui fazendo uma saudação especial, obrigado pela presença. O Ronaldo está fazendo uma pergunta. Se vê se tem cabimento uma coisa dessa, o Ronaldo fazer uma pergunta. Eu convidei o Ronaldo, você não sabe, Bárbara, mas... E deve ser uma pergunta que vocês nem combinaram, inclusive, né? Eu convidei o Ronaldo para entrar no vídeo conosco, para dar uma palhinha. Ronaldo, se você quiser entrar, a hora é agora, você faz a pergunta aqui no ar. Só pedir passagem e te coloco aqui. Senão, daqui a pouco eu mando a tua pergunta. E o Luiz Roberto, que está aqui conosco, Bárbara, ele ficou pensando numa situação prática para a gente avaliar aqui na nossa conversa. E ele disse que concorda com a prerrogativa do réu em ser interrogado remotamente quando foragido. Então, ele está de acordo conosco. Mas que ele, do ponto de vista prático, fica pensando se vale a pena o réu brigar, se antecipar, ser interrogado, e nesse momento, se de alguma forma o Ministério Público e a polícia, numa ação preparatória, não conseguem localizar o link de onde ele está fazendo a videochamada, ou seja o que for, e acaba sendo rastreado e preso. Pensou sobre essa hipótese? Ronaldo pensou sobre essa hipótese? O Luiz Roberto está sendo muito antecipando a polícia aí? Eu não conheço de técnicas aí de esconder IP, ocultar e coisas do tipo, né? Mas já ouvi dizer que isso é possível. Lógico que teria que ser tomada uma decisão estratégica com o acusado, a defesa, para verificar se era o caso mesmo dele correr esse risco, né? Porque, querendo ou não, ele não vai comparecer presencialmente, mas ele vai ter alguma exposição, né? Aí tem que pôr na balança, vale a pena, o que ele tem a entregar na defesa dele é relevante a esse ponto, vale a pena ele correr esse risco ou não. Mas eu já vi pedidos, um pedido, eu não lembro quem foi, acho que algum colega comentou comigo, em que a defesa pedia para que fosse ocultado o IP, para que fosse fornecido um link para videoconferência, para interrogatório por videoconferência, ocultando o IP. Não sei tecnicamente como que isso funciona, sou bem sincera. Mas, se for possível, por que não, né? Muito bem.
E o Ronaldo, então, pergunta o seguinte, aqui um aviso, quem está nos acompanhando, se quiser mandar perguntas, ficam todas as perguntas gravadas, a nossa conversa vai estar no ar amanhã já no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, com os comentários de todos. A Bárbara vai poder rever e ver todos os elogios que ela recebeu. E também fica gravado aqui no IGTV do Instagram, mas aí por algum problema do Instagram, sem os comentários, o que eu acho que perde bastante. Então, quem tiver pergunta, manda aqui, que eu já transmito para a Bárbara. E o Ronaldo pergunta o seguinte, Bárbara. E se a defesa juntar no prazo legal um vídeo com o interrogatório do acusado, ou seja, com a sua versão, o juiz vai mandar desentranhar? O pessoal é criativo, hein? Luiz Roberto e o Ronaldo são criativos, né? Olha, eu acho que se for juntado no prazo legal, ele não tem fundamento para mandar desentranhar, porque ele tem que aceitar a prova produzida regularmente no processo penal. O processo penal admite todos os meios de provas, só que eu acho que ele receberia esse vídeo não como um interrogatório, talvez com uma natureza de prova documental, sei lá. E eu vejo que seria um problema para o acusado, caso ele viesse, por exemplo, a confessar um crime nesse vídeo. Isso seria válido para aplicar uma confissão espontânea em dosimetria de pena? Me parece que eu não tenho esperança de que o judiciário fosse considerar um vídeo gravado pela defesa, pelo acusado, confessando um crime, fosse considerar e utilizar isso como uma atenuante de pena. Porque não foi um ato desenvolvido, presidido pela autoridade competente, não foi um ato, desenvolvido de acordo com as formalidades legais do ato de interrogatório. Na verdade, não foi um ato praticado no processo, né? Me parece que é uma prova unilateral, que teria mais uma natureza de prova documental e que não traria tanto benefício. Claro, tem a parte dele poder dizer a versão dele, mas fica bem limitado a isso, eu acredito. Concordo com você. E, inclusive, o 185, ele menciona, salvo engano, que a pessoa precisa comparecer à presença de uma autoridade judicial. Porque antes da reforma, a gente tinha que o interrogatório era um ato privativo do juiz. Não é mais. Com a reforma, é um ato de defesa, né? Mas precisa ser na presença, continua tendo que comparecer perante uma autoridade judicial. Eu estou aqui recebendo uma pergunta uma complementação da Gislaine. Ontem falei de você, Gislaine. Seja bem-vinda aí, se precisar da minha ajuda, estou sempre à disposição. A Gislaine, que é advogada, está complementando. Se for como está voltando para o exemplo do Luiz Roberto. Se for como nas investigações policiais, é possível que a polícia pegue a herb da ligação e faça a localização. E aí, o Luiz Roberto, isso que é legal dos comentários. O Luiz Roberto, acho que então está respondendo para a Gislaine, mas vem para nós a pergunta aqui também. E se o réu foragido estiver no escritório do advogado? Porque daí aumenta o problema, porque em tese é complicado cumprir um mandado de prisão ou de flagrante, quase seria aí, talvez, no escritório de um advogado. Mas são pontos. O Luiz Roberto e o Ronaldo são criativos. Realmente, são situações que na prática a gente nem sabe como que aconteceria, justamente porque não chegamos nem a esse ponto, né? Estamos exatamente. ainda lutando para conseguir ser ouvidos de qualquer forma dentro do processo penal, né? Bárbara, eu quero te agradecer e deixar um espaço livre aqui para tuas considerações finais. O tema é instigante. É muito instigante e é difícil, né? Eu acho que todos os temas de direito criminal, assim, eles têm sempre uma natureza meio polêmica, né? E com a internet, com o avanço aí da comunicação instantânea, a gente está sempre, parece que num constante debate, né? No dia a dia aí estamos comentando sobre tudo, falando sobre tudo, e eu acho que isso tem um lado muito positivo. Eu vejo que esse canal aqui que o professor abre tem esse talento para aproveitar o lado bom da pandemia, da virtualização, traz o conteúdo para quem participa, para quem assiste. Então, te agradeço novamente pela oportunidade, foi um grande prazer, nem vi a hora passar. É verdade. Quero agradecer todo mundo que veio aqui, tirou um tempinho do dia para acompanhar. Sei que todo mundo
correria, trabalho, família e tudo mais, e veio aqui prestigiar a live. Então, um abraço para todos, agradeço muito. Agradecer especialmente a equipe lá do escritório, que segurou as pontas para eu poder vir aqui também, me apoiou e ainda veio e compareceu. Agradecer por estarem aí nas trincheiras comigo. E agradecer também o Ronaldo, que escreveu o artigo comigo e que é um advogado brilhante, muito experiente, que eu tenho aí a sorte de conviver com muita proximidade, que me ensina muito e principalmente que me apoia muito na questão aí da vida mesmo. Então... Legal, o pessoal está todo mundo aqui te aplaudindo, dando os parabéns, dizendo que foi ótimo. Eu quero mencionar por todos a doutora Carla Karpstein, que é sócia do escritório em que você trabalha, Karpstein Falavinha, advogados associados, não é isso? E convidar você, Carla, se você estiver disponível e disposição, está super convidada para estar conosco. A Carla, que é uma referência da advocacia, em especial da advocacia eleitoral. O Samuel já esteve aqui conosco e fica o convite para a Carla também, se quiser. O espaço está super aberto, vai ser uma alegria. E eu quero dizer a todos que esse tema me chamou muito a atenção quando a Bárbara e o Ronaldo me contaram do artigo, e eu li o artigo publicado no Migalhas, porque me encanta os temas que não são temas cotidianos. Quer dizer, aqui nós estamos falando de um tema, vocês viram enquanto a gente conversou, que nós não temos uma jurisprudência favorável. São temas que fogem aquilo que a gente está acostumado todo dia. E são esses temas que eu imagino que nós temos que enfrentar, nós advogados criminalistas, com a nossa coragem peculiar, entender um tema como possível. Eu, num primeiro momento, levei um choque com esse tema, quando li o artigo e quando eles me contaram, falei, mas como é que vai realmente a reação que a Bárbara disse que as pessoas têm? E eu tive também, como é que o réu está foragido, como é que ele vai ser interrogado, como é que a justiça vai aceitar? E aí, quando você percebe os argumentos e percebe também esse momento de pandemia, que graças a Deus já está mais para o fim do que para o começo, mas que a gente pode ficar com a parte boa disso tudo, realmente faz sentido a tese de possibilitar que o réu exerça a sua defesa através do interrogatório, que é o ato mais importante da defesa, e é o único ato que o réu pode praticar em nome próprio no processo, que ele pratique isso através da videoconferência. Pode ser aí uma solução, sim, e eu fiquei muito encantado com o artigo, com a proposta, por isso que fiz o convite para a Bárbara, e eu quero te agradecer demais o aceito, o pessoal aqui está todo elogiando, e está todo mundo dando os parabéns aí pela tua apresentação. Muito bem. Eu que agradeço, professor. Legal. Obrigado mesmo, Bárbara. No próximo dia 7 de abril, quinta-feira que vem, 17 horas, eu recebo um grande amigo, advogado Murilo Jorge, e ele vai tratar de um tema que a gente nunca tratou, como o tema de hoje. Vai falar de parricídio. Filhos que matam os pais, e ele é autor de um livro sobre o tema, que foi a sua dissertação de mestrado, e que faz uma análise da psicologia, uma análise do parricídio através da psicologia forense. Então fica o convite para vocês estarem conosco na próxima quinta, às 17 horas. Fica sempre gravado no nosso Instagram, no nosso IGTV aqui do Instagram, e fica também gravado no YouTube do canal Arnes Oliveira e Andreasa. Curtam, compartilhem, divulguem, participem conosco, e estão todos super convidados. No backstage comigo esteve o Luiz Roberto Juraski Lino, o roteiro foi da Bárbara Ferracioli, e eu sou Marlos Arnes Oliveira. Até quinta, 17 horas. Saúde a todos. Valeu, Bárbara. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.